Shalom, shalom, povo de Deus. Aleluia. Eu gostaria de ministrar nessa noite algo que o Senhor colocou do meu coração. E eu estava no monte na terça-feira de manhã para ver como que estava lá, para orar, abençoando aquele lugar. E na terça-feira à noite nós estivemos lá e foi algo tremendo, manifestação de Deus naquele lugar. E oramos, ministramos algo lá, e o Senhor falou uma palavra muito forte no meu coração lá no monte. Eu gostaria de transmitir para os irmãos, transmitir para a igreja. Hoje eu vi uma postagem no Facebook da irmã Rosânia, cabeleireira, irmã da igreja, e aquilo veio no meu coração. Uau, essa irmã entendeu o propósito, essa irmã entendeu o projeto de Deus para a vida dela. Ela escreveu o seguinte: eu pensava que a oração transformava as coisas, mas eu descobri que a oração transforma a gente, e nós é que transformamos as coisas. Aleluia. Olha que tremendo isso. Ela disse: eu pensava que a oração transformava as coisas, mas eu descobri que a oração transforma a gente, e nós é que transformamos as coisas. Amém? Que você possa realmente, queridos, nesses dias entender isso e transformar as coisas através da oração. Você ter esse entendimento que a oração que você faz ao Senhor, ela te empodera. Ela é o poder de Deus na sua vida, e o poder de Deus é manifestado na segunda-feira, na terça-feira, no seu trabalho, em um ambiente de caos. E eu gostaria de ministrar nessa noite sobre isso. E o tema que o Senhor colocou no meu coração foi sobre esforça-te e receberás o seu milagre. Amém, querido? Esforça-te. Se você quiser no Instagram escrever, no Facebook, esforça-te e receberás o seu milagre. E quando eu estava no monte, Deus me deu algo, falou muito forte no meu coração, uma palavra. Eu gostaria de compartilhar. Ela está escrita no livro de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 8. Todos nós conhecemos essa passagem, mas o Espírito de Deus manifestou ela tão grande, tão poderosa no meu coração, que eu fiquei impactado com essa palavra lá no monte. Eu ministrei lá para os irmãos lá. Eu gostaria de ministrar ela aqui. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, versículo 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia de certo em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia depois do movimento das águas sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, ou me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Glória a Deus. Queridos, olha o que a Bíblia diz em relação a esse texto. Uma das coisas que nós podemos observar, que naquele lugar havia uma grande multidão de enfermos. O que era enfermidade, irmãos? Pessoas que estavam precisando de um milagre. Talvez você está na sua casa aí, e a enfermidade que está te atacando talvez seja física, talvez seja espiritual. Talvez você está com uma enfermidade que é um problema no casamento, nas finanças. A Bíblia diz que havia ali uma multidão, irmãos, de pessoas dessa forma, muitas pessoas. E ela estava na beira desse tanque, que a Bíblia diz que ele representa a misericórdia. O tanque de Betesda significa literalmente misericórdia. E o que havia de especial nesse tanque, nesse lugar, irmãos, específico? O que havia específico neste lugar, irmãos,
é que a Bíblia diz que de certo em certo tempo, eu não sei quanto tempo, se um mês, se toda semana, se uma vez ao ano, ou se a cada 2 meses, se a cada 15 dias, a Bíblia diz que sobre aquele tanque, irmãos, havia um mover de Deus. As águas eram movidas pelo anjo. Olha que interessante isso. As pessoas então ficavam à beira daquele tanque ali. Alguns conseguiam então andar porque estava só com a mão ressequida. Outros conseguiam andar porque estava só com um pé manco. E outros não conseguiam, então ficavam ali à beira daquele tanque, irmãos. Eu fico imaginando muitos ali conversando, ali displicentes. Mas a Bíblia diz que de certo em certo tempo, havia um anjo que agitava aquelas águas daquele tanque. E esse anjo, irmãos, ele passava naquele lugar e dava um voo rasante. E as águas daquele tanque eram agitadas. E a Bíblia diz, irmãos, que o primeiro que descia aquelas águas era curado, irmãos. Era abençoado, recebia um milagre. E Deus falou muito forte no meu coração, irmãos. Há um mover poderoso de Deus nesses dias para a igreja. Você que está na sua casa aí, há um mover de Deus esperando você. Há um mover de Deus nesses dias para que você possa entrar nesse tanque, entrar nesse movimento, irmãos. O que a Bíblia está falando aqui, que era o primeiro que descia, era curado. Os outros não eram curados. E o que a Bíblia está falando aqui, irmãos, e o que o Espírito de Deus falou no meu coração, e foi uma palavra que foi um rema muito forte no meu coração. O Espírito de Deus falou assim: Delmário, você é o anjo da igreja. Queridos, nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Quantos maridos aí na sua casa, quantos homens de Deus que não estão entendendo que Ele é um anjo da igreja, que Ele é o sacerdote da sua casa, irmãos. E esse anjo, irmãos, quando a Bíblia diz que ele descia, o primeiro recebia o milagre. As pessoas eram abençoadas. Quero declarar em nome de Jesus que nesses dias o Senhor vai levar você, homem de Deus, mulher de Deus, que ora, que jejua, a mover as águas do Espírito sobre a sua casa. E eu quero profetizar os milagres do Senhor sobre a sua casa. Irmãos, Deus colocou uma palavra muito forte no meu coração lá no monte, de milagres. De milagres. E a apóstola Cora tem falado muito isso, porque as gerações futuras, os nossos filhos, o Guilherme, o Miguel, o Davi Luiz, irmãos, vai ter muito conhecimento de Deus para a geração deles. Mas e o poder de Deus, será que vai haver? E nós como igreja, irmãos, precisamos manifestar o poder de Deus dentro da nossa casa. Pastor, a minha casa está com problema, tem defeitos, tem situações difíceis. Ei, presta atenção numa coisa. Deus está falando ao seu coração que você precisa manifestar que você é um anjo de Deus na sua casa, que você é um sacerdote na sua casa, que você é alguém que intercede na sua casa. Então cabe a você a mover as águas. Sua esposa está doente, mova as águas na sua casa. Mova as águas através da oração, mova as águas através do jejum, mova as águas através do clamor ao Senhor. Deus está nos chamando nesses dias, irmãos, a ser uma igreja que entenda isso. Quando a Rosane escreveu isso no Facebook, eu fiquei impactado, porque ela estava lá e ela entendeu. Porque ela disse: eu pensava que a oração transformava as coisas. E quantas pessoas estão pensando também dessa mesma forma? Quantas pessoas estão falando assim: eu vou orar e as coisas serão transformadas. Mas ela entendeu que a oração transformava ela e que ela ia transformar as coisas. Uau! Deus está chamando pessoas para ter esse entendimento. Eu vou orar e Deus vai liberar uma unção na minha vida. E essa unção vai me capacitar. Essa unção vai liberar o poder de Deus para minha família, para minha casa. Deus está chamando você nesses dias, homem e mulher, para liberar os milagres na sua casa. Entenda isso, irmãos. O que é um sacerdote? Um sacerdote, ele abençoa o povo. O que era um sacerdote na Bíblia? Lá no Antigo Testamento, o povo chegava com um problema, o povo chegava com os pecados. O sacerdote então orava, abençoando aquelas pessoas, falando: você está perdoado, você está curado. Era o sacerdote, irmãos. O que a Bíblia diz lá em Pedro? Que nós somos reis e sacerdotes. Uau! Você é sacerdote do Altíssimo.
Era o tempo que a gente pensava, o pastor que é o sacerdote, é ele que intercede, então ele vai orar e todos nós seremos abençoados. Só que o nosso entendimento mudou, irmãos. Já não somos mais meninos do nosso entendimento. Entendemos claramente que você na sua casa, irmãos, tem poder de Deus de transformar o ambiente e a sua família, em nome de Jesus. Só que algo saltou ao meu coração, irmãos, quando o Senhor falou essa palavra dentro de mim. Saltou muito forte, irmãos. O Senhor falou: Delmário, eu quero que você preste atenção num detalhe, Delmário. O anjo de Deus agitava as águas, e o primeiro que descia era curado. E o Senhor começou a falar detalhes do meu coração. E sabe quais são esses detalhes? Quantas pessoas estavam naquele tanque? Estava rodeando ali há 5 anos, há 10 anos. E todas as vezes que o anjo agitava as águas, essa pessoa no seu coração, e Deus começou a falar isso comigo, pensava assim: na próxima vez eu entro. Eu estava aqui conversando, eu estava aqui desatento. O anjo veio, agitou as águas e estava uma pessoa desesperada. Ela entrou. Deixa aquela pessoa, está desesperada. E o Senhor falou no meu coração que, irmãos, quantas pessoas estão desatentas ao mover de Deus. Deus está ministrando, o anjo do Senhor está agitando as águas da igreja nesses dias. E tem pessoas que estão assim, uai, o que está acontecendo? Eu vi um barulho ali, eu vi alguém gritar glória a Deus, alguém saindo com um milagre. E o Senhor falou poderosamente ao meu coração: quantas pessoas estão assim, estão desatentas, estão desconectadas, o Wi-Fi está cortado. E nós precisamos, irmãos, ter esse entendimento completo na Bíblia. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 11, no versículo 12, o Senhor fala assim: olha, o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam do reino de Deus. Quantas pessoas estão falando assim: olha, parece que Deus não me ama mais, porque eu tenho visto pessoas sendo abençoadas. Não, irmãos, não é isso. São pessoas que estão conectadas. As pessoas na beira daquele tanque podiam falar assim: olha, por que fulano é abençoado, por que eu não sou? Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles que queriam estavam ligados, irmãos, estavam esperando, estavam atentos, porque eles precisavam tanto de um milagre, que eles falam assim: olha, eu não posso esperar a outra vez que o anjo vai agitar as águas, eu preciso entrar nessa água agora, e eu preciso estar então atento. Então, querido, Deus colocou essa palavra no meu coração para ministrar para a igreja, e esteja atento nesses dias. São detalhes, irmãos, que fazem toda a diferença. Não adianta você pensar: por que Deus ama mais o fulano? Parece que Deus ama mais o ciclano. Se você for olhar a vida do ciclano, ele não está desligado, porque ele não está olhando para as coisas desse mundo, ou vivendo coisas supérfluas. Não, ele está ligado porque ele quer o milagre. Ele está ligado porque ele quer a bênção. Então, quando Jesus vai conversar com esse homem, irmãos, esse homem quase que perde a bênção, porque ele começou então a questionar outros que entravam no lugar dele. É como se Jesus estivesse falando: olha, sabe por que outros estão entrando no seu lugar? Porque você está desatento. Senhor, mas não tem ninguém para mim. Quando o anjo agita, quando eu vou lá, alguém já entrou no meu lugar. Se eu estivesse lá, eu falava assim: então fica lá na beira da água, na beira do tanque. Se você está precisando mesmo, fique aqui, porque quando agitar, você vai ser o primeiro. Jesus poderia ter falado isso, mas ele apenas quis curar aquele homem. Mas isso serve de grande lição para nós, irmãos. Nós não podemos estar desconectados, precisamos estar atentos. Quantas pessoas, irmãos, elas precisam de milagre, elas querem um milagre, mas elas estão desatentas. Pastor, o que é estar desatento? É estar ligado nas coisas desse mundo, irmãos. As vozes desse mundo, tantas vozes, tantas situações, tantos afazeres, tantos prazeres. Aí você está precisando de um milagre, há muitos anos precisando de um milagre. Aí você está vendo o tanque de Betesda, que é misericórdia, sendo manifestado na vida das outras pessoas, e você está falando assim: por que comigo não? Porque que as pessoas que estão mais precisando de misericórdia, irmãos, são as pessoas que estão mais conectadas com o Senhor. Eu quero desafiar você nesses dias para estar conectado, irmãos. Tem rede de jovens, eu vou. Tem célula, é virtual, é presencial, eu vou. Tem oração no monte, eu vou. Tem vigília, não sei onde, eu vou. Tem alguém fazendo alguma coisa para o reino de Deus, eu vou.
Os irmãos lembram que eu ministrei? Quando eu falei que Noé e a sua família, enquanto trabalhou para o Senhor, estavam ligados no Senhor, Deus abençoou. Pois é, se ocupe com as coisas de Deus, a sua vida vai ser sucesso. Te garanto isso, irmãos. Te garanto isso. Estar conectado, irmãos. Porque muitas pessoas questionam porque Deus ama mais a um, mais ao outro. Por que comigo não? O que a Bíblia diz, irmãos, sobre 4 amigos que pegaram um homem que estava paralítico? Jesus estava pregando numa casa, a multidão estava naquele lugar, estava ouvindo a palavra, Jesus estava falando, e a multidão estava ouvindo, então estava um homem lá paralítico lá de fora. 4 amigos resolveram levar aquele paralítico até o local do milagre. Aquele paralítico, enquanto ele estava lá de fora, ele era paralítico, ele era alguém que precisava de um milagre. Mas 4 homens resolveram, irmãos, fazer algo diferente. Presta atenção nisso. A gente está falando constantemente e parece que precisamos entender algo diferente. 4 amigos pegam aquele paralítico, sobe com ele pelo telhado, irmãos, e destelha aquele telhado, tira as telhas, vai tirando, irmãos. Quando é fé, começa a descer aquele paralítico pelo lençol. Quando Jesus olha para aquele homem, irmãos, Jesus olha para aquele paralítico, irmão, Jesus falou assim: olha, os teus pecados estão perdoados. Aí as pessoas começaram a questionar, e Jesus falou assim: olha, você está curado. Sabe por quê, irmãos? Uma atitude diferente. Foi até o local. Por isso que o tema da palavra é esforça-te. Por isso Deus falou muito forte no meu coração: esforço. Pastor, mas é a graça. Irmãos, nós vamos mostrar aqui na Bíblia a graça para a salvação. O reino de Deus é tomado por esforços. Se esforce, querido. Ah, meu casamento está uma ruína. Então espera a graça de Deus. Ah, fica esperando. Você precisa orar, jejuar. Irmãos, e quem ora é luta, é batalha. Nós precisamos entrar em batalha espiritual, irmãos. Eu fico imaginando o que seria daquele homem paralítico se não fosse aqueles amigos. Qual seria a história dele? Mas ele foi um homem curado, sabe por quê? Porque houve esforço. Houve esforço, seus amigos. Houve esforço, ele acreditou. Ele não viu dificuldades. Ele resolveu então aceitar aquele desafio. E o Senhor começou a falar, irmãos, tudo isso aqui foi Deus falando comigo lá no monte. Deus começou a mostrar para mim, irmãos, situações. A vida de Zaqueu, queridos. Jesus está passando. A Bíblia diz que Zaqueu, então ele começa a observar que Jesus estava vindo naquela rua. E ele falou assim: eu vou subir nessa árvore aqui porque eu quero ver Jesus. Ele até então estava com resistência por causa de tudo que ele tinha feito de errado. Porque é assim, né? O diabo trabalha dessa forma. Ele coloca resistência no coração das pessoas. Não, eu fiz isso de errado. Quem sou eu para ter um encontro com Jesus? É uma mentira do diabo. Manda embora essa mentira. Jesus está esperando você. E sabe o que aconteceu com Zaqueu? Jesus está passando ali, de repente a multidão ali. Irmãos, não adianta não. Aí de repente Jesus olha para Zaqueu e fala assim: Zaqueu, desce daí. Zaqueu, ai que vergonha. Desce daí, Zaqueu. Porque hoje eu vou entrar na sua casa. Oh, irmão, sabe por que Jesus entrou na casa de Zaqueu? Porque houve uma atitude diferente dele, irmãos. Zaqueu saiu da sua casa. Zaqueu, ele buscou esse encontro. Zaqueu foi atrás desse encontro, irmãos. E houve salvação, e houve transformação na casa dele, irmãos. Um homem que roubava as pessoas, ele foi tão constrangido pela glória de Deus que ele renunciou tudo aquilo. Ele mesmo confessou: ei, você quer que Jesus transforme a sua casa? Leve Jesus para dentro da sua casa. Mulher, você quer que seu marido seja transformado? Leve Jesus para dentro da sua casa. Você que está aí escutando, você é de alguma célula. Não precisa levar eu não. Mas quantas vezes seu marido não é convertido, você não leva nem o seu líder de célula para jantar na sua casa, para almoçar na sua casa? Pastor, um líder. Ah, mas meu marido não é crente. Aí você permite ele levar a bebida, levar os amigos dele, e você nunca tem coragem de falar assim: amor, eu vou trazer aqui o líder, o meu líder da igreja, para nós honrar ele, para nós ouvir. Irmãos, ele vai ser ministrado, sabe por quê? Porque a vida do líder vai falar o coração dele. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, houve transformação. Irmão, Jesus não precisou de acusar Zaqueu em hora nenhuma. Líder nenhum vai acusar marido, mulher. Não, irmãos. Só a presença do líder, do pastor, de uma pessoa que você confia, que é uma pessoa de Deus,
vai trazer Jesus para dentro daquela casa. Irmãos, nós precisamos provocar os milagres. O que a Bíblia fala sobre o cego Bartimeu, irmãos? Ele era cego, não era? Só que ele não era surdo. A Bíblia diz que ele ouve falar que Jesus está passando, irmãos. Quando ele ouve falar que Jesus está passando, irmãos, ele, ai meu Deus do céu, só que eu não posso porque eu sou cego. Como que eu vou a um encontro de Jesus? Como que eu vou a um encontro de Jesus? Eu estou ouvindo falar que Jesus está bem, irmãos. Para quem quer não tem desculpa. Sabe o que Zaqueu fez? Zaqueu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão. O que é compaixão? Bartimeu, irmãos, ele estava falando: Jesus, age com amor, age com compaixão de mim, tenha paixão. Eu sou teu filho, Jesus, tenha compaixão de mim. Irmãos, sabe o que aconteceu? O que acontece com muitas vezes, com muitas pessoas, a multidão foi o que, irmãos? Calar Bartimeu. Você acha que é só você que a multidão tenta calar? Que o mundo tenta calar? Que as dificuldades tentam calar? Não, irmãos, a Bíblia está aqui para nos dar referências. Zaqueu, Bartimeu, fica calado, fica calado, fica calado. Ai, desculpa, gente, que vergonha. Quantas pessoas estão dessa forma? Eu tenho vergonha, isso, fiquei ofendido, então não vou mais para a igreja, não vou mais buscar a Deus. Jesus falou para a mulher cananeia, falou assim: olha, não vou dar para você não, porque eu primeiro preciso dar para os filhos. Ai, que vergonha, não vou buscar mais não, vou para a igreja mais não. Irmãos, para quem quer o milagre, ele insiste, ele esforça. Aquela mulher falou assim: Jesus, olha, então faz o seguinte, sabe as migalhas que caem na mesa e os cachorrinhos comem? Jesus, para mim tá bom demais, Jesus, eu quero nem que sejam as migalhas. Irmãos, nós precisamos esforçar. Quantas portas são fechadas e você está aceitando essas portas fechadas na sua vida? Esforça, irmãos, procura de um lado, procura de outro, tenta, insiste, porque Deus quer liberar a vitória sobre a sua vida. O anjo de Deus está agitando as águas, há um mover de Deus. Aí você está lá displicente. Sabe o que vai acontecer com a sua vida? Nada. Sabe por quê? Porque você está propondo nada. E nada vezes zero é o quê? Zero. Nada vezes nada é nada. Você não está dando nenhuma resposta. Sabe qual a resposta que você vai ter? Nenhuma. Dê uma resposta para você ver, irmãos. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Não podemos achar que tudo acontece do nada. Nós precisamos, irmãos, estar atentos para mergulhar quando as águas de Deus agitarem. O que aconteceu? No livro de Atos fala aqui sobre o Pentecoste. Foi de repente. De repente, irmãos, houve um som e o Espírito Santo tomou aquela casa. De repente. Mas sabe quem foi batizado com o Espírito? Quem estava lá. Semanas atrás, meses atrás, não aconteceu, mas naquele dia aconteceu. Por isso nós precisamos estar atentos, irmãos, ao mover de Deus. Qual é o mover? Eu quero entrar nesse mover. Eu não quero ficar de fora desse mover. Eu quero participar. Eu fico imaginando, irmãos, talvez quantos crentes naquela época que não estavam lá, e os que foram batizados, eles falaram assim: e agora o que eu faço? Não sei, porque houve um mover, houve um som e foi de repente. Nós estávamos o quê? Estávamos lá, no local certo, na hora certa. A Bíblia diz que o Senhor pediu para Abraão, o filho dele, irmãos. Olha para você ver como que a Bíblia ela é perfeita e ela se encaixa. Deus falou para Abraão: olha, Abraão, eu quero que você me entregue o seu filho único, e eu quero que você vá ao monte chamado Moriá, lá na região de Moriá. Abraão pega 2 servos e o seu filho, pega a lenha, pega tudo, irmãos, e começa a caminhar. 2 horas de caminhada, 5 horas de caminhada, 1 dia de caminhada, 2 dias de caminhada. Irmãos, eu já estive lá em Israel. Só tem monte para todo lado, irmãos. Tem monte. Você acha, irmãos, que em 2 dias de caminhada Abraão não podia falar assim: olha, aqui está um monte, já caminhamos 2 dias, estou cansado. É muita pressão psicológica sobre sacrificar o meu filho. Eu vou subir nesse monte aqui. É um monte alto, é um monte bacana. Se ele subisse lá, irmãos, presta atenção nisso, o cordeiro não estaria ali. O cordeiro não estaria ali.
Mas a Bíblia diz que ele caminha então 3 dias. E a Bíblia diz que ele avista então o Monte Moriá. Então ele fala para os seus servos: olha, fica aqui, porque eu vou subir, eu vou adorar o Senhor e nós vamos voltar. Nós vamos voltar, eu e meu filho vamos voltar. Sabe por quê, irmãos? Foi o lugar que Deus havia falado para ele. Ele entrou no mover, ele entrou na unção, ele mergulhou naquilo que Deus havia falado com ele. Ele não agiu nas suas emoções, ele não agiu naquilo que ele achava melhor, porque nós somos especialistas nisso. Ele obedeceu tudo, irmãos. Caminhou 3 dias, foi difícil? Foi. Mas, irmãos, quando ele chegou lá estava o cordeiro para ele, irmãos. E lá estava liberada a vitória sobre a vida dele. Imagina a tragédia que seria se ele tivesse ido ao outro monte, depois de caminhar 2 dias. Estou falando de 2 dias de caminhar, irmãos. Não estou falando 2 dias de andar de carro, não. 2 dias. Só que ao 3º dia, lá estava o monte chamado Moriá, que Deus havia falado para ele. E naquele lugar havia o Cordeiro de Deus. Isso, irmãos, é muito forte. Outro exemplo que eu tenho falado, tem estado no meu coração, quando o pastor Augusto pregou sobre Naamã. Você imagina, irmãos, Naamã lá na Síria, ele precisou ir aonde, irmãos? Em Israel. Ele precisou de ir na Samaria. Então ele saiu do local onde ele estava, irmãos. Isso fala de esforço. Ele poderia falar, mandar uma carta: olha, manda lá o Eliseu, mandar uma palavra para mim. Não, irmãos, ele se esforçou. Ele foi a um encontro de Eliseu. Só que quase ele perde a bênção ainda. Sabe por quê? Porque mesmo esforçando, ele queria ainda segundo o seu jeito. Não tem rio melhor não, esse rio é muito sujo. Se ele mergulhasse, irmãos, 300 vezes em qualquer outro rio, não teria acontecido o milagre. O milagre aconteceu porque ele obedeceu e ele entrou no mover de Deus. Era no Rio Jordão. O milagre estava para ele. E o profeta falou: mergulha 7 vezes. E ele mergulhou então 7 vezes, mesmo sem querer. Presta atenção nisso. Quando você ouve a direção, quando você mergulha, você pode não querer, irmãos, mas quando você obedece, a unção vem, o milagre é liberado sobre a sua vida. E então Naamã mergulha, irmãos, e ele é curado. Ele poderia mergulhar nos rios medicinais, não sei da onde, que as águas são azuis, mas não estava lá o milagre. Podia mergulhar 300.000 vezes. Então nós temos que ter, irmãos, esse entendimento. E uma das passagens que mais marca a minha vida, irmãos, falando sobre tudo isso que Deus falou no meu coração, é sobre Ana. A Bíblia diz que todo ano Ana subia a Siló para adorar a Deus, para sacrificar, para oferecer seus votos, para pedir um filho. Entrava ano. Vou colocar aqui uma retrospectiva. 2016, Ana foi. 2017, Ana foi. 2018, Ana foi. E 2019, o coração dela já estava assim, em junho de 2019, Ana, ai meu Deus. Não, irmãos, Ana subia a Siló, ela ia sacrificar. E um dia, presta atenção nisso, queridos. Um dia, irmãos, ela está lá orando, já está no limite da vida dela. Eu não sei como que você está. Talvez você está tendo no limite da sua vida, no limite do casamento, no limite da vida financeira. Já está desesperado a tal ponto, irmãos. Presta atenção, mas quando você está no limite, Deus entra com a provisão, Deus entra com a vitória, Deus entra com a palavra, Deus entra com o milagre. E nós precisamos ter esse entendimento, irmãos. Aleluia. Nós precisamos ter esse entendimento. E quando a Bíblia fala sobre Ana, irmãos, ela está lá orando no altar. E um dia, não fala que o profeta falou com ela nos outros dias, ou orou por ela. E um dia o profeta falou assim: Ana, o Senhor te conceda a tua petição. O Senhor te conceda o teu desejo, irmãos. Junho de 2019. Aí junho de 2020, já está lá Ana subindo a Siló com Samuel. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Talvez os anos anteriores não foi muito bom, mas basta entrar no mover, irmãos. Basta uma palavra do profeta, basta uma direção, basta uma ministração, irmãos, e Deus pode mudar toda a circunstância. E eu gostaria de encerrar com um texto. E esse texto para mim ele é maravilhoso. Se você estiver anotando aí, nota aí no Instagram, no Facebook. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, que nós vamos estar lendo aqui agora a palavra do Senhor. Aleluia. 2 Reis, capítulo 4. Aleluia.
Olha o que diz a Bíblia. Visita, Senhor, visita cada pessoa. 2 Reis capítulo 4, versículo 8. Visita com uma unção poderosa de milagres, que essa família possa viver os milagres. Versículo 8 diz o seguinte, até o versículo 17. 2 Reis 4, 8 a 17. Sucedeu também que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Ela então disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos depois um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro, a dizer que vindo ele a nós, para ali se retirará. Sucedeu que um dia que veio ali, retirou-se àquele quarto, se deitou ali. Então disse a seu moço Geazi, seu discípulo: chama essa sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele, porque ele tinha dito: dize-lhe, eis que tu tens tratado com todo desvelo, ou seja, com toda honra, com todo carinho, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, meu senhor, ela não tem filhos, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama então. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo, olha o que o profeta disse, irmãos. A este tempo, cadê? Determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Irmão, essa mulher já estava tão desesperada, mas ela não falou para Eliseu, ela não barganhou com Eliseu. Irmãos, não tente barganhar com Deus, só sirva Ele de todo o seu coração. Quando essa mulher chega para o profeta, irmãos, ela quer apenas servir. Ela traz o profeta para dentro da sua casa. Ei, olha aí uma chave poderosa para a sua vida, irmãos. Não estou aqui me convidando para ir na sua casa, mas quantas pessoas têm seus líderes de célula? Convide ele para dentro da sua casa, irmãos, e fala assim: olha, eu quero que você me abençoe aqui. Isso não é barganha, você precisa da bênção. Só que essa mulher, ela fala assim: olha, homem de Deus, não minta para mim. Sabe por quê, irmãos? Porque o desejo dela era ser mãe. Só que ela não havia falado com ninguém. Só que chegou um belo dia que o profeta, estando na sua casa, percebeu que ela precisava. E a Bíblia diz então, irmãos, que o profeta libera uma palavra para a vida dela, aquela mulher, irmãos. Oh, queridos, aleluia, uma palavra pode mudar tudo, irmãos. Uma palavra pode mudar toda a situação. Querido, ligue para o seu líder de célula, ligue para ele e fala assim: olha, está dessa forma, libera uma palavra sobre a minha vida, porque tu és homem de Deus, tu és mulher de Deus. Então ele vai ligar para você, querido, talvez não pode te visitar, mas uma palavra do seu líder, irmãos, Deus vai entrar, irmãos, em comunhão, em união, em concordância com aquela palavra, e o milagre vai acontecer. E nós precisamos acreditar nisso. E o profeta fala assim: olha, ano que vem você vai estar abraçando um filho. E ela fica então desesperada. E no versículo 17 diz o seguinte: e concebeu a mulher. E diga glória a Deus, você que está na sua casa aí, irmãos. E concebeu a mulher, e concebeu a mulher. Sabe quem foi essa mulher? Era a mulher que era estéril, era a mulher que estava frustrada, era a mulher que não tinha nenhum sonho mais. O sonho dessa mulher havia acabado. Mas ela traz o profeta para dentro da casa dela, ela serve o profeta. Essa mulher, ela provocou o milagre. Nós precisamos aprender a provocar o milagre, irmãos. Precisamos aprender a provocar o milagre. E essa mulher então, irmãos, o que é que a Bíblia diz? Aleluia. E concebeu a mulher, e ela deu à luz a um filho, no tempo determinado pelo profeta, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Aleluia. O Senhor vai entrar com uma unção de milagre sobre a sua casa, creia nisso. Receba isso, declare aí, declare: eu recebo essa unção de milagres, eu recebo essa unção de milagres, eu recebo essa unção de milagres. Aleluia. Eu quero orar por você, meu irmão, eu quero orar por você, minha irmã, você que crê nos milagres. Eu quero declarar os milagres de Deus sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus.
Eu quero declarar os milagres de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Aleluia. Oh, queridos, provoque o milagre. Provoque o milagre de Deus sobre a sua casa. Eu estou falando aqui, esforça-te e receberás o teu milagre. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração lá no monte. Esforça-te. Você vai ficar só olhando na beira do tanque as pessoas recebendo seus milagres? Nós precisamos, irmãos, esforçar para que o milagre possa vir sobre as nossas vidas. Esforça-te e você vai receber os seus milagres. Aleluia. E Deus falou muito no meu coração em relação a isso, irmãos. Aleluia. E Deus falou poderosamente ao meu coração em relação a isso, sobre o esforço que nós precisamos esforçar para que o milagre de Deus venha sobre as nossas vidas, para que o milagre do Senhor venha sobre as nossas vidas. Eu gostaria de orar por você, pela sua casa, abençoando a sua vida em nome de Jesus. Eu quero declarar que a unção do Senhor venha sobre a sua vida. Aleluia. Receba agora. Eu quero declarar em nome de Jesus, Senhor, eu quero profetizar um milagre sobre a casa do meu irmão. Eu quero profetizar um milagre sobre a família do meu irmão. Senhor, que o Senhor possa entrar de encontro com a vida dele e com o milagre. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família. Eu declaro que essa unção de milagres venha sobre você em nome de Jesus Cristo. Querido, há um mover de Deus, há um mover das águas. Entra nesse mover. Esse mover vai vir sobre a sua casa. Você não vai ficar parado olhando. Esse mover vai entrar sobre a sua casa, em nome de Jesus. Eu quero abençoar você e sua casa, e quero declarar que a unção do Espírito Santo vem sobre você. Amém.